Oi, gente! Ó, pra esse meu final de tarde ficar perfeito, porque já tá muito bom, porque eu tô na companhia maravilhosa. Olha que companhia maravilhosa. Ainda bem, obrigada, Senhor, que eu tô com essa super dupla que ajuda. Às vezes você não tá num dia muito bom, mas aí você tem companheiros de trabalho maravilhosos, como o Miller, tetracampeão, que arrasou entrevistando o Leonardo. Fala jogador, é isso, jogador? Jogador para jogador. Jogador para jogador. E eu tenho o xerifão Osmar Garrafa também. Soldado Alves. 573. E tem toda essa equipe maravilhosa trabalhando aqui com a gente. Mas para esse final de tarde ficar bom aqui para mim, precisa de um bolo de chocolate com chantilly, um café e uma coxinha. Não sei para você, mas você que está em casa, pede tudo isso aí pelo iFood. Vamos junto até as 7 da noite, beleza? Porque hoje a gente vai falar da vitória do Corinthians contra o Atlético Paranaense em noite de brilho dele, né? O goleirão da seleção, Hugo Souza e Gui Negão. Eu não falei que ia dar Corinthians, eu não acertei o placar, mas eu falei que ia dar Corinthians. Tem também o São Paulo em busca de outro nome para reforçar o elenco. Será que o Miller vai gostar? Acho que é caro esse jogador, hein? E o Palmeiras comemora grande fase do Flaco Lopes. Marina Buffon e José Paes trazem para vocês e para nós aqui as notícias mais quentes para sua telinha. Tem também o Santos buscando a contratação de um jogador que está no México. Mas antes de tudo, tem dicas. Deixa eu dar um recadinho aqui especial. Chega em mim, sábado, 7 da noite, você quer ir numa festa italiana da Casa Madre Assunta, que é o antigo orfanato da Rua do Orfanato. Então eles vão fazer a segunda festa italiana para comemorar os 130 anos das Irmãs Escaladrinas aqui no Brasil. Eles ajudam mais de 100 crianças em situação de vulnerabilidade. Festa no salão da Igreja São Carlos Borromeu da Rua do Oratório. Então vai ter banda com música italiana, comida à vontade, jantar dançante. Entre em contato e adquira o seu convite antecipadamente. 2061-4843. Um beijo para a irmã Cecília, minha querida. Gazeta Esportiva fala agora do Santos. Tem reforço chegando para Vila Belmiro, mas eu também quero saber do Neymar. Conta pra gente, Salazar. Fala pessoal, olha só, o Santos está se preparando para a partida deste domingo pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro contra o Fluminense, mas também trabalhando nos bastidores para tentar reforçar o elenco alvinegro. E o alvo da vez é o zagueiro Adonis Frias, argentino de 27 anos que está no León do México. O Santos está disposto a pagar cerca de 21 milhões de reais pelo Adonis Frias, que não tem passagens por grandes clubes, mas está interessando e está negociando com o Alexandre Matos. Enquanto isso, a gente vai acompanhar esse caso, mas enquanto isso, o Santos se prepara para essa partida contra o Flu domingão e a grande dúvida é se Neymar terá condições de jogo. A novidade é que o Neymar, mais uma vez, não trabalhou no campo, ficou só no departamento médico e também na academia fazendo trabalhos físicos. Ele que sofreu uma sobrecarga muscular na coxa, então é dúvida para essa partida, e o fato dele não ter trabalhado no campo nessa quinta-feira não descarta ainda a possibilidade dele aparecer pelo menos na lista de relacionados para a estreia de Juan Pablo Vojvoda. Vamos ver como é que vai ser nessa sexta e no sábado, véspera desse jogo pelo Campeonato Brasileiro. Tá certo, gente? Passo a bola para vocês e aquele abraço. Valeu, Salazar. O que vocês acham? Adonis Frias, 21 milhões de reais. Você compraria para sua empresa, Miller? O quê? Adonis Frias, 21 milhões de reais. Esse nome de jogador, o que é? Adonis. Adonis. Era o nome do meu tio, José Adonis Darim. Beijo, tio, tá lá no céu. Não, olha, é claro que é um jogador, pra mim, desconhecido, tá? É. Que eu, 27 anos. aqui eu e Garrafa, a gente fuça futebol e sabe todas essas coisas, né? Mas é uma aposta, né? Aposta, na atual situação do Santos, não é legal, né, Garrafa? Mas é um perfil, infelizmente, o Santos hoje não tem condição de contratar um jogador que venha, pegue a camisa e vá ali jogar. É na possibilidade do clube, né, É Garrafa? a possibilidade do clube, são apostas. E aí a gente tem que entender que os profissionais que lá estão possam fazer as escolhas corretas. Mas toda aposta
ela só pode ser avaliada quando chega no clube e joga, porque uma coisa é você jogar no clube A, no clube B, no Santos, no Corinthians, enfim, é o tamanho do Santos, né? Como é o tamanho das equipes do futebol brasileiro. Ninguém tá, exceção a Flamengo e Palmeiras, que vão ao mercado para buscar jogadores consagrados, o restante todo mundo em busca de apostas. Bom, a repórter Marina Buffon tá chamando aqui no nosso telão para participar ao vivo do Gazeta Esportiva. Boa noite, Má. O Tricolor tá atrás de mais um reforço? É isso, Michele. Mais um nome aí em foco no São Paulo. Boa noite para você e para todos que nos acompanham nesta quinta-feira. Você perguntou lá no início do programa, será que o Miller vai gostar desse nome? Vou trazer para vocês então aqui Marcelo Rian, atacante de 23 anos, que foi ali revelado pelo Bahia no início da sua carreira e hoje joga lá no Japão, no Tóquio FC, mas na verdade ele pertence ao Sagan Tosu. Está emprestado ao Tóquio, inclusive, caso viesse para o São Paulo, precisaria retornar ao seu time de origem para, de fato, vir jogar aqui no São Paulo. Essa notícia foi dada em primeira mão pelo nosso querido Marcelo Bazejo, da GazetaEsportiva.com, e as informações, então, foram colhidas ali junto ao departamento de scout do clube, foi atrás ali de um atacante que tivesse características parecidas ali ao do André, então a gente vê, de fato, que o Marcelo ele tem uma boa estatura, ele é muito bom em cabeceio, também bastante presente na área. E quando você pega, né, para pesquisar um pouquinho sobre esse jogador, vê que ele está fazendo uma ótima temporada lá no Japão. São 25 gols marcados em 12 jogos disputados, então realmente é um jogador que vem se destacando bastante com a camisa do Tóquio UFC. Agora, como eu disse, precisaria voltar desse empréstimo com esse clube para vir aqui para o São Paulo. A ideia pensada aqui pela diretoria seria de um empréstimo também, sem custos, então, para o São Paulo, com uma cláusula que tivesse uma opção de compra no final desse período aí de 6 meses. E por que o São Paulo está indo em busca de um centroavante, de um atacante? Ontem a gente trouxe aqui também a pesquisa ali pelo Marcos Leonardo, que jogava no Santos, né, que hoje está lá no mundo árabe. Marcos Leonardo, que está no mundo árabe, né, no Al Hilal, e que hoje também fazia ali, o São Paulo foi atrás de buscar notícias sobre ele. Pois bem, porque o André Silva é mais um que se machucou também no joelho, assim como Caleri, assim como Rian Francisco também. Então, nesse momento, o Marcelo é quem está ganhando essa disputa, vamos dizer assim, até por conta do valor, né? Ele viria ali para um empréstimo com opção de compra até o final do ano. Tá certo, gente? Eu vou voltar com vocês por aí, mas só também trazer notícias boas para vocês do treino de hoje. Oscar, pela primeira vez desde a lesão dele na vértebra, né, na coluna vertebral, treinou hoje aqui sob supervisão médica. O Wendel também está muito próximo do retorno, pode ser relacionado no próximo sábado contra o Cruzeiro, se a evolução dele continuar assim positiva. E também o Arboleda também vem treinando com o grupo, pode ser que seu retorno esteja em breve. Tá bom, gente? Eu volto com vocês aí para vocês comentarem, então, essa possível negociação, contratação do Marcelo Rian. O que vocês acham? Marcelo Rian estava no Japão, como a Marina falou. Se revelou no Bahia. Mas é o que a gente está falando, né? Uma coisa é você jogar, com todo respeito ao Bahia, você jogar no Japão, aí você vem e joga no São Paulo. É um outro momento, é um clube sem tirar a grandeza de ninguém, Miller, sem diminuir ninguém, né? Mas todas as contratações que são feitas por esses clubes, que, repito, não sejam Flamengo e Palmeiras, acabam virando como apostas. Mas é um jogador que já tem um currículo, uma certa rodagem. É o que o São Paulo tem de tamanho. Se vai jogar ou não, é uma outra questão, é o tempo que vai dizer, Miller. Assim, Michele, se eu fosse o São Paulo, eu arriscaria no Marcos Leonardo. Aí sim. Esse é um jogador que está mais recente nos nossos olhos. É um cara mais consagrado, ele é um jogador artilheiro, né? Cheira a gol. Já tem mais história também. Esse seria uma excelente contratação. Mas e o bolso? Será que dá? Só que o São Paulo, infelizmente, está com o cofre vazio. É isso. É aquilo que você falou. Dentro da possibilidade do clube, vai trazer o Marcelo Rian, que realmente, para mim, também é uma aposta. Aquela história, a gente quer fazer um churrasco domingo. Vamos lá, picanha, tá. Tô com grana pra comprar uma picanha. Você vai lá, pega uma outra carne. Contra filé. E você faz o churrasco. Contra filé e frango. Dá pra fazer um churrasco legal, vai fazer, né? Assim que vai tocando. No futebol não é diferente. Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a classificação do Corinthians na Copa do Brasil, mas além do Timão,
Outros 2 jogos movimentaram o torneio ontem. Vamos assistir? O que você também Pra acha? próxima O Cruzeiro, para mim, já está lá e o Botafogo está quase lá. Agora sim, sobe o hino do Corinthians! O Corinthians deu um importante passo ontem rumo à classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos ver a vitória do Coringão sobre o Atlético Paranaense? Uns 15 minutos finais da primeira etapa que nos obrigaram praticamente a uma tomada de decisão e uma mudança posicional da nossa equipe. Acredito que tenha sido necessário, até porque, quando todos falam, né, que você coloca 3 zagueiros, o time fica defensivo, ao contrário, nós ganhamos ofensividade, adiantamos um pouco a nossa marcação e com isso encontramos o nosso gol. Bom, resultado importante para o Corinthians, mas assim, 1-0, calma, mas importante para o jogo da volta, certo, Miller? E aí, Rafa? Eu penso um pouco diferente da Michelle. Eu entendo que, eu é claro, não sei, futebol é jogado, lambaria é pescado, futebol ele é muito empolgante porque tem o imponderável, né? O Corinthians está classificado? Não, precisa jogar. Agora, vai enfrentar um adversário que não tem como prioridade a Copa do Brasil, isso está claro. Um adversário que acabou perdendo em casa. Jogar na Neoquímica Arena é muito complicado, mesmo com o Corinthians esfacelado como está. O Dorival está tirando leite de pedra, não é? O Guinegão está dando uma resposta positiva, ele conseguiu acertar a sua linha de frente. No jogo de ontem o Corinthians começou bem, Miller, nos primeiros 15 minutos o Corinthians começou bem, depois, veja só, ele cedeu espaço para o Atlético chegou a controlar o jogo, mas o Corinthians foi feliz e trouxe a vitória por 1-0. Acho muito pouco provável, e será uma grande surpresa, se o Corinthians não for um dos semifinalistas ao lado do Cruzeiro. Para mim, essa é uma semifinal que está desenhada, Corinthians e Cruzeiro, Miller. Olha, Rafa, o Atlético Paranaense, ele mudou a sua estratégia em relação ao jogo contra o São Paulo. Porque contra o São Paulo, ele marcou o São Paulo em cima, não deu chance para o São Paulo respirar, por isso que conseguiu a vitória, né? Nos pênaltis. Mas fez um grande jogo contra o São Paulo. Contra o Corinthians foi diferente, ele esperou o Corinthians sair jogando. Essa espera matou o time do Atlético Paranaense, que não é um grande time tecnicamente falando. Como você falou, apesar de todos os desfalques do Corinthians, o Corinthians é mais time que o Atlético Paranaense. Tem uma grande vantagem, claro, toda vantagem é boa, né? E aqui na Neoquímica o Corinthians ganha do Atlético Paranaense. E veja só, apesar da fragilidade do adversário... O melhor jogador do jogo foi o Hugo. O Hugo foi o grande destaque, né? O Guinegão, claro, cumpriu bem o papel dele, de novo na rede, mas se não é o Hugo, o Corinthians não tinha vencido. O Hugo pega no primeiro tempo uma defesa de falta dificílima, não é? Da falta e a cabeçada. E depois, no segundo tempo, o Patrick, frente a frente, a queima-roupa, num puro reflexo, então... muito se deve a essa vitória. Ó, a defesa lá, ó o Hugo lá. Foi no canto, defesa difícil, muita elasticidade. Ele tem uma explosão dentro do gol, né? Então isso facilita bem, né? Isso. Ele é um bom goleiro, claro, até porque está na seleção brasileira, merece estar na seleção, merece todos os elogios, porque ontem realmente ele garantiu a vitória do Corinthians. Show de bola! Então eu tenho um recadinho para quem está em casa. Eu falei que ia ser o Luiz Henrique, não o Guinegão. Por quê? Que é fazer o gol. O Gustavo Henrique. Gente, pra mim ele chama Luiz e vai ser Luiz pra sempre. Guinegão. Futebol é momento. E agora é o Guinegão. É isso aí, Silver. Que fase do garoto, hein? Vivendo um sonho, Michele Janela. 18 aninhos, tem sido um talismã da Fiel. Por que não? Tem sido, vamos aguardar. Mas ele foi chamado por necessidade, na ausência do Yuri machucado, para jogar como titular 3 jogos e meteu caixa nos 3 jogos. Foi dele o gol da vitória de ontem do Corinthians na Copa do Brasil, mata-mata de quartas de final em Curitiba, jogo fora de casa. E o Guinegão, que está vivendo esse sonho, Michele, é bonito de ver a naturalidade do menino, ainda sem os vícios, né, dos treinamentos, como é que fala, dos assessores para responder perguntas, no convívio com jornalistas. Então a naturalidade, espontaneidade, o media training. Muito obrigado, Fini, meu salvador. É muito bonito. Então é o que eu quero mostrar para vocês. O Guinegão totalmente assim, livre, leve, solto, natural, falando depois da vitória do Corinthians em Curitiba. Põe no ar aí, Fini. Valeu, irmão. Vou falar como torcedor, eu fico muito feliz, né? É algo que, até tirada de bola, dividida que os meus companheiros ganham também, eu fico
igual os torcedores ficam na arquibancada também. E as fotos que estão saindo por aí já diz tudo, né? Corintiano desde sempre. E vou continuar sendo aí, se Deus quiser, ajudando o clube. Eu demorei muito para estrear, acredito que foi no meu 11º jogo que eu estreiei. Mas eu acho que eu estreiei na hora certa também. Também teve uns erros, né, na estreia, depois do segundo jogo, mas é algo que o Dorival acertou. Ele conversa muito comigo nos treinos também, sobre atacar espaço, sobre marcar. Então é algo que eu vou absorvendo e vou trazendo pro jogo e vai dando certo. Então, corintiano de garotinho, é o time dele, então é um privilégio dobrado, eu diria, porque muitos garotos, muitas crianças, as meninas hoje em dia também, sonham aqui no Brasil em jogar bola. Aí quando você vira jogador ou jogadora, já é um privilégio, né? Transformar a paixão, o hobby, digamos assim, a brincadeira de criança em profissão. E quando você defende o seu time de coração, então, é uma emoção dobrada. O contrato do Gui Negão vai até 2027, o Corinthians já está com um novo contratinho pronto, só falta ele assinar, ele, o staff dele, um contrato que seria para mais 5 anos, aumentando o salário, valorizando o jogador e também subindo o valor da multa rescisória para proteger o Corinthians, o clube formador, do assédio internacional. Os meninos estão indo embora muito cedo, então quanto mais ganha de salário, mais alta é a multa, é o que o Corinthians pretende com o Gui Negão, para que ele fique por mais 5 anos, pelo menos de acordo com o contrato. Tapetinho, Michele, tapetinho é luxo pro Gui Negão, que nasceu no terrão, mas pro Memphis Depay, tapetinho é lixo. Gramado sintético, então Memphis Depay, que jogou um pouco ontem, entrou no segundo tempo, voltando aí de uma lesão muscular até antes do prazo, o Memphis colocou nas redes sociais dele uma crítica que para mim tem muito mais a ver com a dinâmica de jogo e não com possibilidades de lesão sobre o gramado sintético. Então a tradução é a seguinte: grama sintética mata o jogo, tá matando o jogo. Quando o Brasil vai escutar os jogadores? E logo abaixo, olha lá, o parça Neymar concordando, dando joinha e colocando palminhas na resposta para Memphis Depay. Será que se eles jogassem no Palmeiras eles falariam isso? Não, né, Silver? Você acha? Aí fica quietinho, né? Mas primeiro eu quero saber o seguinte, eu vou começar com o Miller aqui. Corinthians fazendo essa renovação com o Gui Negão, 18 anos e tudo mais. O que um jogador nessa idade tem que tomar cuidado, Garrafa? Também queria que você já viu tanta coisa, você já viu Lulinha, né? Lembra? A gente já viu tantas promessas que depois acabam não se consagrando. O que tem que fazer e o que não tem que fazer nesse momento, na opinião de vocês dois? É do boleiro e do jornalista. Primeiro, o que não tem que fazer é acomodação, porque o problema não é subir, o problema é permanecer lá em cima. Segunda coisa é ele saber que uma partida não vai definir o seu futuro. É uma temporada. Como você citou o Lulinha aí. É o título, né, Miller? Uma temporada, ele fazendo uma temporada plena, uma temporada boa, de vários gols, entrando, jogando, isso sim que vai definir o seu futuro como jogador do Corinthians e na sequência da sua carreira. Então, acho que se ele não se acomoda com o gol, porque no final de semana tem Campeonato Brasileiro. É uma outra realidade, não é não, Garrafa? Então, acho que todo garoto que começa assim, está começando bem, já fez, acho que o segundo gol dele, está prestigiado pelo treinador, pela torcida, quer dizer, está num momento legal, uma fase boa, mas ele tem que saber que não para por aí. É a temporada que tem que definir se ele vai permanecer, se ele tem condição de ficar no Corinthians para o próximo ano. Ô Michele, o Miller desenhou bem o que é o dentro de campo, porque o Miller viveu muito isso de perto, a gente também, mas a gente não como jogador, mas o Miller viveu muito isso e é verdade tudo que o Miller disse. Eu acrescentaria em cima de uma declaração que o Gui Negão deu ontem, lá depois da partida, acho que foi o meu timão, enfim, que ele falou assim, já me chamaram pelo nome, né? Depois que acabou o jogo, ele deu alguns autógrafos, chamaram pelo nome e ele ligou para a família. E é esse realmente o caminho, é a família por perto. Sim. Agora, muito cuidado, porque quando você faz 2 ou 3 gols pelo Corinthians, começam a te chamar pelo nome, vão pedir um autógrafo, só que tem que estar preparado para o outro lado, não deixar crescer, não deixar subir. Porque muita gente agora vai aparecer aquela turma do tapinha nas costas, né, Miller? Claro. E aí, na baixa, são os amigos, a família, as pessoas dentro do clube, o seu treinador. Então, continuar trabalhando, desfrutar o momento, que é muito legal, legal, mas sempre perto da família, perto das pessoas que te querem bem. De verdade, né? Porque são essas pessoas que vão estar ao seu lado no momento da baixa. É o momento de alta.
A baixa, ela vem para todo mundo. Sim. E é no momento de baixa que a gente realmente enxerga as pessoas que gostam Ô, da gente. Michelinho, infelizmente, quando o jogador começa a se destacar assim num time grande, os amigos de ocasião Começa a surgir, brota, hein? aparecem de monte. De monte. Você tinha muito amigo? De ocasião? É. Que Mas mais você tinha. na época sabia? Claro que eu sabia. Você sabia? Poxa, com o tempo você começa a ver quem... esse cara tá aqui, né? Porque eu sou jogador, quer dizer, então... É isso. Isso é normal, mas os Está no amigos de pacote. Mas ocasião... hoje pacote. você sabe muito mais do que você sabia. Isso está no pacote, né, Miller? Michele, eu tenho uma frase comigo, eu amo essa frase, que eu digo assim, quando você tá bem, todo mundo te conhece. Agora, quando você tá mal, você conhece todo mundo. Ai, boa, jogador. Jogador filosofou, hein? Jogador foi profundo agora. Vou começar a pedir frases filosóficas no Mesa Redonda, hein? Eu sempre mando pra Michele. Gostei, hein? Aquela frase boa pra você pôr na sua foto no Instagram, assim, sabe? Ah, Zé Paz, tem novidades no Palmeiras, meu querido? Olha ele aí no nosso telão. Flaco Lopes é o tema, não é mesmo, Zé? Quer dizer que o atacante está em alta lá na Argentina? Perfeitamente, Michele Janela. Beijo grande para você, abraço aí para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, Flaco Lopes convocado pela primeira vez para a seleção argentina. Pois é, o técnico Lionel Scaloni soltou a lista oficial e estava lá o nome dele, Flaco Lopes, convocado para os 2 próximos jogos da Argentina nessa data FIFA, agora do mês de setembro. Então ele vai jogar no próximo dia 4 de setembro, estará lá com a seleção da Argentina na partida contra a Venezuela no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, capital da Argentina, estádio do River Plate. Depois estará com o grupo da Argentina também no dia 9, no Monumental de Guayaquil, contra o Equador. A Argentina já super classificada aí para a Copa do Mundo do ano que vem, que acontece lá nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. E o Lionel Scaloni fazendo testes aí nesse time, que é o atual campeão do mundo, ganhou a última Copa do Mundo lá no Catar. E aí o Flaco vai concorrer com gente aí graúda, viu, Michele? Então, Julián Álvares, jogador do Atlético de Madrid, está convocado. O Lautaro Martinez, lá da Inter de Milão, capitão camisa 10, convocado também. E um tal de Lionel Messi, convocado para esses 2 jogos da Argentina, então, repito, contra a Venezuela e também contra o Equador. Vamos conferir aí, então, Flaco Lopes, 24 anos, comentando essa primeira convocação dele para defender a Argentina. Pode rodar aí, diretor. Nem nos melhores sonhos imaginaria, mas a vida é assim, vai te surpreendendo e um tem que estar preparado para todos os desafios que vai acontecendo na vida. Feliz, acho que, como você falou, é um momento espetacular da seleção e mais por isso que talvez eu não esperava ter a oportunidade, mas hoje chegou. Vou defender as cores do meu país e acho que é o sonho mais grande que eu tenho no futebol. Então, muito feliz por concretizar e por já chegar domingo, fazer um grande jogo para nós e depois ir embora com a seleção. Pois é, domingo tem derby, né? Tem Corinthians e Palmeiras e depois, então, aí o Flaco Lopes vai lá para defender a seleção da Argentina, jogador que atuava no Lanús antes de vir aqui para o Palmeiras, chegou aqui para o Palmeiras em 2022 e a gente preparou uma tela aí para mostrar para vocês alguns números do Flaco Lopes, números que, claro, renderam a ele essa primeira convocação aí lá à seleção da Argentina. Então coloca na tela aí, diretor, para a gente acompanhar. Esse ano, Flaco Lopes com 17 gols com a camisa do Verdão, 3 assistências aí em 43 jogos. No ano passado ele foi o artilheiro do Palmeiras com 22 gols em 61 partidas e ao todo aqui no Verdão são quase 160 partidas e 49 gols e ainda 10 assistências. Flaco Lopes está em alta por aqui, está fazendo uma grande dupla com o Vitor Roque nas últimas partidas do Palmeiras, no último jogo contra o Sport Recife aqui no Allianz Parque, pertinho da academia de futebol. Marcou 2 gols e vai representar o Palmeiras lá na seleção da Argentina desde Hernan Barcos, lá em 2012, que o Palmeiras não tem um jogador convocado para a seleção da Argentina. Facundo Torres e Emi Martínez, os 2 uruguaios, foram convocados aí pelo Marcelo Bielsa também para defender o Uruguai nessa próxima data FIFA agora do comecinho de setembro. Tá certo, Michele? Devolvo para vocês aí, daqui a pouco eu retorno para a gente falar da pauta de todos os dias, dos últimos dias aqui no Palmeiras, Andréas Pereira. Devolvo para vocês aí, merecida essa convocação do Flaco, Michele? Fala aí.
Eu acho super merecida, não sei o que os meninos acham, mas acho super merecida. E ele é muito novo e o Palmeiras está com bons ativos lá, hein? Porque isso valoriza o próprio elenco, né, Miller e Garrafa? Sem dúvida nenhuma, Michele, Garrafa. Eu gosto do Flaco Lopes, eu sempre defendi ele como titular do Palmeiras desde o ano passado, vocês lembram aqui. E o Scaloni, que é um excelente treinador, para mim o melhor treinador do mundo hoje é o Scaloni, ele deu uma entrevista o ano passado, hein? Ele dizendo assim, a nossa seleção é jovem, é boa, entrosada, porém, eu vou, a partir do próximo ano, de 25, esse ano, eu vou começar a renovar a seleção. Então ele já convocou o filho do Simeone, ele está convocando agora o Flaco Lopes. É a nova geração da Garrafa. É a nova geração que, naquela transição natural, lá na frente serão os titulares, eles serão os protagonistas da seleção argentina daqui para frente. O treinador da Argentina está indo no mesmo caminho do Ancelotti, né? Vai se utilizar esses jogos para fazer alguns experimentos. Observar jogadores com a seleção já classificada e muito por merecimento o Flaco Lopes vai participar desse momento aí de experiência e convocado para a seleção argentina. E isso é importante para o crescimento dele dentro do Palmeiras, porque deu liga. Ele e o Vitor Roque, a gente já pedia nas finais, no mata-mata da Copa do Brasil, o Abel teimou, e agora está tendo que se render, porque ele falou que às vezes não ouve a imprensa. Se tivesse ouvido, talvez o Palmeiras pudesse estar classificado, não é? Porque Vitor Roque e Flaco Lopes é uma dupla que tem dado muito resultado. E como o Miller gosta de frases, separei algumas frases rápidas para depois vou te mandar, Miller. Frases que só o brasileiro entende. Rapidinho aqui, ó. Estou só o pó da rabiola, Miller. Opa! Só o brasileiro entende. Olha essa aqui, ó. Fiquei trancado pelo lado de fora. Como é que você fica trancado pelo lado de fora? Olha a outra que o brasileiro fala. Hoje o movimento está meio parado. Como o movimento está parado, gente? A luz dormiu acesa. Como luz vai dormir acesa? E assim, escuta o cheiro. Tem essas, são frases, você pode colocar aí, Miller. Não são assim tão incentivadoras como você, mas são frases que estão na boca do Mas leão. eu sei como tranca do lado de fora, aquelas portas que não vira a maçaneta. Eu já me tranquei várias vezes. Trancado do lado de fora, mas você não está trancado, do lado de fora você está livre, pode ir para onde você quiser. Não, você está trancado, você não consegue entrar justamente onde você quer, porque a chave ficou dentro e a maçaneta não gira. Michele, eu não sei se a gente vai voltar a falar do São Paulo, mas fala. Não, eu tava, antes de chegar aqui no estúdio... Vai falar do São Paulo de novo, vai, porque a Marina vai voltar com mais informação. Vamos dar um recadinho aqui e a gente já volta com todas as informações do Tricolor e vai ter mais Palmeiras também. São Paulo, porque a troca de treinadores nessa temporada serviu como um divisor de águas no clube. Você já parou para calcular o tamanho da arrancada que o time deu com o Crespo? Dá uma olhadinha na reportagem da Marina. O São Paulo está jogando de terno. Que nadie se espere que una fórmula mágica que todo va a funcionar. No, acá hay que trabajar y lo que sí puedo garantizar es que el equipo va a ser muy competitivo. Desde a chegada desse cara aí, o Tricolor deu uma guinada na tabela do Campeonato Brasileiro. Si ve, hay una urgencia. La urgencia es el Brasileirao. Es tratar de competir y ganar puntos en función de vivir tranquilos. A reestreia do técnico sob o comando do São Paulo aconteceu no dia 12 de julho contra o Flamengo, na única derrota até aqui na competição por 2-0. Desde então, no Brasileiro, foram 8 partidas, com 6 vitórias e 2 empates, num incrível aproveitamento de 74%. Crespo pegou a equipe na 14ª posição da tabela, a apenas um pontinho da zona do rebaixamento. Mas agora, o Tricolor do Morumbi ocupa a 7ª posição com 32 pontos em 21 jogos. Uma bela respirada, né não? Y voy a ir a mi lugar de exjugador. Yo he jugado en ataque con Drogba, con Shevchenko, con Vieri, y todos ellos tenían características diferentes. Yo a veces con Shevchenko le gustaba que yo juegue un poquito más adelante y Shevchenko atrás. Con Drogba él jugaba más adelante y yo un poquito atrás. Ahora hay una cosa que no cambiaba, mi hambre de hacer goles.
O ex-centroavante não entra mais em campo, mas de fato o poder ofensivo do time melhorou. São 26 gols marcados ao todo, 16 deles nesses 9 jogos sob comando do Crespo. Luciano é o artilheiro com 3 bolas na rede nesse recorte aí do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que a queda na Copa do Brasil precocemente para o Atlético Paranaense deixou o torcedor com a pulga atrás da orelha. Mas a resposta veio logo na sequência, com a classificação para as quartas de final da tão sonhada Copa Libertadores. Um pouco de emoção a mais do que o desejado, mas no melhor estilo São Paulino de fazer festa. E para vocês aí, essa festança vermelha vai continuar no tricolor? Olha, ele deu um up no time, mas foi desclassificado aí pelo Atlético Paranaense, que você falou um monte de coisa do Atlético. Mas era uma chegada de trabalho, era uma chegada, início de trabalho. Houve, no meu entendimento, um erro ali, né, depois que aconteceu o resultado, mas eu disse na hora, antes da partida, entendia que aquele jogo contra o Atlético Paranaense aqui no Morumbi tinha que ter colocado o que tinha de melhor, liquidar logo a fatura. Não, o São Paulo saiu vencendo por 1-0, mas cedeu o empate e depois pagou alto lá. Por isso que eu falo do Corinthians, 1-0 é 1-0. Foi um erro de cálculo, mas dá para entender por início de trabalho. E acho que o trabalho do Crespo, dentro da possibilidade, Miller, é bom, é um trabalho bom. Muito bom. O Crespo, esse up que você falou, Michele, é que ele mudou taticamente o time, né? Ele trocou peças, o meio-campo praticamente é totalmente diferente em relação ao Zubeldia, porque o Alisson é banco, joga Bobadilha, joga... Oportunidade a garotos que não vinham sendo aproveitados. Marco Antônio, a garotada Rodriguinho, quer dizer, então, ele deu uma mudada no time, em termos de peças mesmo, entendeu? E também de colocação dentro de campo. Então, acho que essas duas coisas foram fundamentais. O Luciano está sendo fundamental para o sucesso do São Logo Paulo. na chegada dele, ele fala que o Luciano não era jogador como o Zubeldia, com todo respeito ao Zubeldia, lógico, ele não quis criticar o Zubeldia, mas ele falou, o Luciano é um cara que tem que pisar na área. Não que ficar armado, Tem que o jogar Luciano ali não é na um armador frente. de jogada, Logo ele é um finalizador. Logo de cara, o Luciano foi pra frente e começou a fazer gols, já foi acerto do treinador. E ó, uma informação de última hora, o Lucas parece que vai passar por esse exame, né? Eu tava entrando aqui, a artroscopia. E aí? É uma grande perda. Vai avaliar. É uma grande perda. Dificilmente volta esse ano, Michel. Não, acho que a artroscopia, Mira, hoje está... Sim, ela é da cirurgia do joelho, ela é mais simples. Né? Ela é menos invasiva, até onde a gente sabe. Mas aí, o Garrafa, entra aquele negócio, entendeu? Entra a idade do jogador, entendeu? Acho que umas uns 15 dias, 20 dias. Eu não sou médico. Não, eu acho que um mês ele fica parado. Mas ele falou que tá com esse incômodo, né? Porque na verdade, Michele, nenhum jogador quer cirurgia, ninguém quer operar. É verdade, é fato. Porém, se ele tivesse operado lá, no Paulistão, quando ele machucou, ele estava inteiro agora. Bom, eu vou até o nosso portal chamar Alexandre Silvestre, trazendo ele de volta para a nossa conversa, porque o Silvestre tem informações sobre o goleiro Hugo Souza. É isso, Silver? Tá contigo. Uma espécie de desabafo. O Hugo Souza falou ontem, depois do jogo, em que ele foi protagonista, fez defesas importantes. O Hugo abriu o coração, uma declaração do fundo da alma. Ele pode ter em algum momento jogado mal aí, recebeu algumas críticas recentes até, não sei se está diretamente ligado a isso, mas ele atravessou um momento muito delicado, familiar, pessoal, um drama, uma coisa muito triste. Coloca aí pra gente ver e ouvir o Hugo Souza, diretor. Por favor, Fini. Eu gostaria até de fazer um desabafo. Passei por uma situação um pouco delicada um pouco tempo atrás, onde minha esposa estava grávida e nós perdemos os nossos bebês e isso acabou mexendo um pouco com a minha cabeça, mas eu nunca deixei isso transparecer para ninguém. Nunca deixei de trabalhar, de empenhar o meu trabalho, de dar o meu melhor. E hoje poder estar convocado de novo para a seleção, estar podendo fazer partida como essa. E então vou dedicar essa partida de hoje para ela, vou mostrar para ela que eu nunca vou soltar a mão dela nem nesses momentos e que na alegria a gente vai estar junto também. E bola para frente, né, Hugo Souza? A vida continua. Ele considera o jogo de domingo, clássico contra o Palmeiras, derby, como guerra simbólica, pessoal. É domingo, 18h30, né, o Química Arena.
Corinthians recebe o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Mateuzinho ontem, Mateuzinho tá jogando bem, gente. Mateuzinho, que é muito cobrado também, tem jogado bem, várias partidas. Sentiu o posterior da coxa, foi substituído, passa a ser dúvida, ainda não foi examinado, está sendo observado. Sei não, hein? Acho que não vai dar para ele jogar aí. O Dorival será obrigado a improvisar o Félix Torres. Dorival Júnior pede, inclusive, paciência para o torcedor em relação ao Félix Torres, que não vai bem na defesa, mas que de vez em quando precisa quebrar um galho, pelo menos, na lateral direita. O Bidu está suspenso, lateral esquerdo, que também está jogando bem. Outro rapaz que é muito cobrado, mas que está entregando bons jogos. No lugar do Bidu suspenso, me parece tranquilo, o Angileri volta. Quem também volta e era titular, o Ranieri, estava suspenso na Copa do Brasil. Memphis Depay entrou um pouquinho ontem depois da lesão muscular e acredito que comece como titular na vaga do Kaique. Carrilho, Martínez e Yuri seguem vetados pelo departamento médico. Com isso, Guinegão pode muito bem continuar como titular. E se o Guinegão fizer um gol no Palmeiras, aí para tudo. Beleza, Silveira. Eu quero ver Miller e Garrafa comentando, mas Daniele volta, o Angileri volta. O que é essa cara que você tá? Porque o Dorival é cobertor curto, né? Ele problemas no ataque, aí ele acertou o ataque, agora problemas seríssimos na defesa. O Angileri, eu até algum tempo não entendia porque ele perdeu a condição de titular, mas o Bidu tem que tirar o chapéu para ele. Está jogando muito bem, está cumprindo muito bem o papel dele. O Bidu já não joga, está suspenso, é problema. Tudo bem, volta o Angileri, ainda dá para consertar. Agora, na lateral direita, se o Mateuzinho realmente confirmar uma lesão muscular, aliás, eu não entendi se esse exame já poderia ter sido feito ou não, eu não sou médico, vamos aguardar. Mas se perder o Mateuzinho, ele não tem outro jogador para a posição, como disse o Silvestre. Sim. E aí você vai colocar o Félix Torres? Jesus do céu! Você vai colocar quem ali? O Kaká? Meu Deus! São problemas seríssimos para um Palmeiras que está se ajeitando, Miguel. São desfalques, assim, essenciais, né? Titulares, Michele. A zaga do Corinthians, a defesa toda, essa defesa aí, tá jogando já várias partidas junto. Isso é legal. Agora, quando você perde dois, o Mateuzinho e o Bidu, eles apoiam demais. E marcam a intensidade deles, ida e volta, é muito legal. Não tem peça de reposição para um clássico, é uma grande perda. Ô Miller, e o DM tá cheio desse jeito por quê? Porque o campeonato já desgastou muito os atletas? Não, é porque tem... Porque o São Paulo também tá Michele, com problema. é de jogador para jogador. Esse é pessoal, entendeu? Ficar muito, dependendo da contusão, hoje é normal o jogador ficar um mês parado. E o problema é que o Corinthians tem um elenco muito curto. Exatamente. Tem um elenco curto, então isso sobressai, salta mais aos olhos, Michele. Você não tem peça de reposição. Então o Corinthians sofre, o Dorival está sofrendo demais. E domingo é nada mais, nada menos. Corinthians e Palmeiras, ó. Saiu agora o árbitro para o clássico, Ramon Abate Abel. Bom, tem mais Palmeiras na Gazeta Esportiva? Zé Pai, você tá chegando aí, né? Vai fechar o noticiário do Verdão? Você falou que ia falar do Andrés Pereira, né? Bora fechar o noticiário do Verdão, viu, Michele? Direto aqui da Academia de Futebol na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Falar sobre o Andrés Pereira, né? O jogador passou por exames médicos e está muito perto aí de ser anunciado de fato oficialmente como jogador do Palmeiras. Deve assinar um contrato aí até o final de 2028 com o Verdão, 29 anos para ele, já passou pelo Flamengo, estava lá no futebol da Inglaterra, no Fulham da Inglaterra, chega aqui ao Palmeiras a um custo aí de 10 milhões de euros fixos, mais de 60 milhões de reais e ainda um bônus aí por metas atingidas, 2 milhões de euros. Vai chegar com certeza para pegar a camisa, para jogar. A ideia do Palmeiras é ter o Andrés Pereira já muito bem integrado nesse elenco do técnico Abel Ferreira para os jogos da Libertadores contra o River Plate no meio ali, final de setembro, o Palmeiras enfrentando o River aí nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Primeiro jogo lá no Monumental de Nunes e a decisão aqui no Allianz Parque, pertinho da Academia de Futebol. O Palmeiras hoje treinou, claro, pensando aí nesse derby do domingo, e algumas crias da academia, inclusive, completaram o treinamento. Crias que foram campeãs, né, do Brasileirão Sub-20 no Allianz Parque, contra o Red Bull Bragantino. Então o Eric Belé, jogador de meio de campo, hoje treinou aqui com os profissionais, o Arthur, lateral também, Riquelme Felipe, atacante. Enfim,
Palmeiras se preparando aí para esse jogo, para esse confronto importantíssimo diante do Corinthians no final de semana lá na Neoquímica Arena. Tá certo, Michele? Devolvo para vocês aí. Beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, Zé, muito obrigada. E aí, Garrafa, gostam do Andrés Pereira? Enquanto os outros clubes que a gente falou no começo do Tão programa vão trazendo né? jogadores que a gente põe como interrogação, a gente sabe que é um cara que tem algo a entregar ao clube, né, Miller? Sem dúvida nenhuma. Grande contratação. Andrés Pereira vai ser titular absoluto e ele tem um grande potencial, né? Ele bate bem de bola parada e de fora da área. Quer dizer, é um ambidestro. Na posição, a melhor contratação, Michele, do Palmeiras. É isso aí. Pessoal, acabou por hoje. Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau. Gazeta Esportiva.